E mesmo faltando menos de uma semana para as eleições, ainda tem muita gente que não sabe em quem vai votar. Aqui em Mato Grosso, a indefinição em relação aos candidatos a governador chega a 38%. As pesquisas têm mostrado parte do eleitorado mato-grossense não sabe em quem votar no próximo domingo. A indefinição é de 38% em relação aos 5 candidatos a governador. Para a cientista política, os indecisos têm como uma das causas principais a situação do Brasil. A população ela vem se indignando muito com os nossos representantes políticos, né? Principalmente no que se remete aí aos episódios de corrupção que vem transpassado aí todos os poderes, né, na estrutura, desde mandatos executivos, legislativos, ou seja, uma descrença com relação a esses que deveriam cuidar do que é patrimônio público, estão aí se apropriando, se usurpando, e aí essa indignação popular ela vai aumentando também. A indefinição do eleitorado mato-grossense chega a 61% em relação aos 11 candidatos a senador por Mato Grosso. Para Cristiane Fonseca, em parte, isso se deve também a propostas feitas por quem disputa um cargo, mas apresenta projetos de outro. Candidatos que muitas vezes estão pleiteando o legislativo, ou seja, que tem como função criar leis, fiscalizar o executivo, propõem pautas que são de cunho, de responsabilidade do Poder Executivo. E o que acontece? O eleitor precisa ficar atento com relação a isso. Por quê? Se o seu candidato, né, seja para deputado, seja estadual ou federal, ou para algum representante do Executivo, está fazendo essa troca de propostas no que se remete ao seu ofício, né, é um ofício do Legislativo ou é um ofício do Executivo, ou ele está agindo de má fé, porque ele quer angariar votos e, por isso, dizer propostas que atendem a população, que soam bem aos ouvidos do povo, acaba sendo uma alternativa, ou ele desconhece o que é a função, o cargo no qual ele está sendo candidato. A indefinição do eleitorado mato-grossense em relação à eleição para presidente da República totaliza 33%, o que para a cientista política não se justifica devido à quantidade e à representatividade dos 13 postulantes ao cargo. Você tem candidatos que atuam desde a extrema esquerda, centro, direita e até da extrema direita. Nós temos candidatos aí, por exemplo, nesse pleito que representam o MTST, que representa o setor da educação, que são professores. Nós temos candidatos banqueiros, nós temos candidatos aí da ala militar, ou seja, é uma eleição no qual a diversidade dos candidatos, ou seja, a maior heterogeneidade dos candidatos, ela ficou presente. Então, o eleitor, ele tem condições aí de, mesmo numa estrutura brasileira em que nós temos 35 partidos, a proposta ideológica ela está aí pautada nesses 13 candidatos. Cristiane Fonseca cita alguns caminhos para ajudar o eleitor a escolher os candidatos. Entre os principais estão os aplicativos de telefone celular. Essa eleição tem uma novidade, que são os aplicativos que vêm trazendo aí todos aqueles que já estão na estrutura política, deputados federais, deputados estaduais, senadores, e para aqueles candidatos que nunca participaram de uma eleição, mas que são do executivo, governador ou presidente, esses aplicativos trazem a ficha desses candidatos, né? Então tem muitos aplicativos, o eleitor pode baixar, tem um deles que chama aplicativo sobre o ficha limpa, né? E aí você pode acessar esses aplicativos ou tirando uma foto do candidato aí que venha a ter pedido seu voto, ou digitando o nome do seu candidato e aparece ali quais processos esse candidato possa vir a responder ou se ele realmente é limpo. A cientista política ainda lembra da importância de cada um de nós de participar do processo eleitoral, porque alguém vai ganhar a eleição, pessoa que irá definir o nosso futuro. Se você pretende votar branco ou nulo, repensa. Essa é uma das eleições, inclusive, que a gente tem um maior número de candidatos, seja para os pleitos do Executivo e seja, inclusive, para os pleitos proporcionais. E o seu voto, né, se for identificado para algum candidato, ele vai ter peso no coeficiente final aí, já que os votos válidos é o que pautam a estrutura eleitoral brasileira.